Fala, Doc, beleza? Aqui é a Laura e hoje a gente vai estudar a colelitíase. Dá um pause nessa questão, tenta responder sozinho que no final a gente vai entender a resposta. A colelitíase, então, ela só vai ser sintomática em cerca de 20% dos pacientes. De todos os pacientes que tenham os cálculos biliares, somente 10 a 15% vão desenvolver a inflamação da vesícula, que é a colecistite, por conta desses cálculos. Tem maior risco no mundo, principalmente entre mulheres gestantes e mulheres jovens. E quando são gestantes, são entre o segundo e o terceiro trimestre da gravidez. Ainda bem, pessoal, porque o primeiro trimestre é o trimestre mais crítico. Se a gente estiver entre o segundo e o terceiro trimestre, dá para fazer uma cirurgia por vídeo nessa gestante sem complicações, tá? Mais de 2% da população mundial, então, ela possui a colelitíase na forma assintomática. E sim, a colelitíase, ela pode levar em 50% dos casos das pancreatites agudas. Então, as pancreatites agudas, elas são causadas principalmente por cálculos na via biliar. E por isso que quando a gente tem aquela chamada lama biliar, que não são cálculos, mas sim um conteúdo mais bilioso, mais espesso, é sim uma indicação de cirurgia, porque a gente não quer que essa lama vá para o pâncreas e inflame. Para isso, então, a gente vai gravar os 4 Fs. F de female, que é sexo feminino, em inglês. Fat, de obesidade. Fertile, de gestação, então a gestação também é um fator de risco. E 40, que é 40 anos, aqui o 40% off. Então, progressão da idade, os 40 anos, mulher fértil, gestante, obesa e justamente por ser do sexo feminino, são os fatores de risco para a colelitíase. Quanto à anatomia, então, a gente tem aqui a vesícula biliar, o ducto cístico, o ducto hepático direito e o ducto biliar hepático esquerdo. Ambos vão se juntar e formar esse ducto hepático comum. O ducto hepático comum se une ao ducto cístico para formar o ducto colédoco. E o ducto colédoco vai se unir ao ducto pancreático e desembocar na papila duodenal. O ducto hepático comum e o ducto colédoco. Sempre lembrando que a artéria cística, que é esta aqui, ela provém da artéria hepática direita. E que os ramos que irrigam o colédoco, eles vêm tanto da hepática direita quanto da própria gastroduodenal. Então, a gente tem uma confluência de sangue da hepática direita, um encontro anastomótico com a gastroduodenal. Os tipos de cálculos, então, a gente tem cálculos de colesterol e cálculos pigmentados. Os cálculos de colesterol, normalmente, então, a gente tem na bile, um pré-requisito para a formação de cálculo o excesso de colesterol. A gente tem uma capacidade de carrear o colesterol na bile, e quando essa capacidade ela tá abaixo da oferta, então a gente tem uma oferta de colesterol tão grande que a gente não consegue solubilizar na bile, vai formar os cálculos. Esse desequilíbrio pode resultar tanto de eu ter muito colesterol, então um excesso absoluto de colesterol, que é o mais comum, quanto que os sais biliares não estão conseguindo solubilizar. Então, é uma menor concentração de sais biliares, que isso normalmente é o menos comum. Então, 75% dos casos envolvem cálculos de colesterol. Eles são normalmente de 1 milímetro a 4 centímetros. E 70% dos casos vão envolver cálculos mistos, que são vão ser aqueles formados tanto por colesterol quanto por pigmentos e por cálcio. Os cálculos pigmentados, então, eles são constituídos principalmente de sais de cálcio e bilirrubina, e eles vão ter menos de 25% de colesterol na composição. E vão ser subdivididos entre os castanhos, aqui identificados, e os pretos. Os pretos, eles são normalmente por conta de
hemólise crônica, como por exemplo por fonte de anemia falciforme, e quando a gente tem uma doença ileal que aumenta a volta da bile para a circulação. Isso vai aumentar a bilirrubina indireta. E os cálculos marrons, eles normalmente decorrem de uma infecção do trato biliar por uma Escherichia coli, por exemplo, que vai liberar beta-glucuronidases, que vão aumentar também a bilirrubina não conjugada e precipitar o cálcio bilirrubinato. Nós temos variações, então, da inserção do ducto cístico junto com o hepático comum para formar o colédoco, e essas variações vão ser importantes tanto para a cirurgia quanto para a clínica, porque, por exemplo, nesse caso aqui, o ducto cístico ele está praticamente fundido com o ducto hepático comum, antes de formar o colédoco. E eles avançam juntos até o pâncreas, então isso vai aumentar o risco de inflamar. Isso vai aumentar o risco de a gente ter uma inflamação na vesícula e levando ao cístico a inflamar o colédoco também. E isso vai favorecer com que a gente tenha sintomas mais cedo nesse paciente. A clínica, então, a gente vai ter dor em hipocôndrio direito, que vai piorar assim com a alimentação, principalmente alimentos gordurosos. Vamos ter distensão abdominal, às vezes só distensão abdominal vai acontecer. E os extremos das idades para abdômen agudo em cirurgia, normalmente eles podem ter uma clínica menos sugestiva, tá? Idoso pode não fazer febre, numa colecistite, uma inflamação aguda da vesícula. E crianças podem ter um quadro viral subsequente, junto com a clínica, que pode enganar um pouco a gente. A icterícia, ela vai estar presente somente em 15% dos casos, justamente quando a gente tiver uma coledocolitíase ou até uma síndrome de Merise, que é a compressão do colédoco por um cálculo que está no cístico. Então, aqui a gente consegue ver que da bile excretada, ela chega lá no ilho terminal e ela volta, né? 95% da secreção biliar, ela vai retornar pela veia porta. E ela retorna, ela cai na circulação sistêmica, vai para o fígado, e no fígado, ela pode ser excretada pela urina, mas ela vai voltar para o fígado também ser excretada. Então, essa é a circulação que a gente chama da bile. O diagnóstico, então, a gente vai pedir a bilirrubina total e suas frações. Nós vamos ter normalmente um predomínio da bilirrubina direta. O ultrassom de abdômen superior, ele é o primeiro exame e o exame de escolha, porque ele tem alta especificidade e alta sensibilidade para detectar os cálculos, assim como sinais de colicistite, como um espessamento da parede vesicular, distensão, lama biliar, um edema da parede, um fluxo mural aumentado, uma perihepatite ou até abscessos como complicação disso. Porém, o ultrassom ele não é bom para ver via biliar principal, colédoco e pâncreas, então a gente normalmente pede uma tomografia para ver a via biliar principal. Aqui, então, a gente fala aqui sludge, que é lama, então vejam essa lama biliar, isso aqui é indicação cirúrgica, porque isso aqui pode migrar para o pâncreas facilmente e fazer uma pancreatite aguda. Aqui a gente vê um cálculo impactado no fundo dessa vesícula. E aqui, então, nós temos recomendações fortes da cirurgia. São aquelas suspeitas de malignidade, quando a gente tem possibilidade de acometimento da via biliar principal, quando a gente tem uma doença hematogênica que está causando essa colelitíase, uma doença hemolítica crônica, ou pacientes que são candidatos a transplantes de órgãos. Recomendações relativas quando a gente tem uma vesícula não funcionante, cálculos muito pequenos que podem migrar para o pâncreas ou cálculos muito grandes que facilmente vão obstruir o infundíbulo. Então, aqui pelo UpToDate, né, a gente vai ter um paciente que tem complicações por causa dos cálculos ou risco aumentado de câncer, se sim, a gente vai para a colecistectomia. Se não, vamos caracterizar os sintomas. Se é assintomático, a gente vai olhar. Se tem sintomas atípicos para a colelitíase, então a gente tem que rever as causas. Se são sintomas de cólica biliar típicos, e esse paciente é um candidato ruim à cirurgia,
a gente vai considerar o manejo não cirúrgico. E considerando que não, na verdade o paciente pode vir a cirurgia e é uma doença recorrente, a gente vai operar. Então, basicamente, os sintomas vão decidir se a gente vai operar esse paciente ou não. Então, aqui com a agulha de Veress, vamos fazer insuflar o abdômen desse paciente. O auxiliar vai empurrar o fundo da vesícula em direção ao ombro e a gente vai observar o ducto cístico, a artéria cística. Que ele vem com Maryland e está isolando o ducto cístico para que ele possa, então, clipar 3 clipes no ducto cístico e começar o descolamento após ligar a artéria cística. A resposta da nossa questão. Então, lembrando que as complicações mais comuns são as lesões de via biliar, o colo e peritônio e o infarto agudo do miocárdio, que é a maior causa de morte no procedimento. A porcentagem de bile secretada que retorna ao fígado por circulação portal é de 95%.